Fala, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, Vag Flá na área. Saudações rubro-negras. Bora falar de Mengão? Galera, hoje o sabadão foi agitado, o dia foi agitado lá na Gávea, hein? Bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, um universo de informações, uma hora uma coisa, outra coisa, mas calma, calma que eu preparei um resumão bem completo aqui para deixar vocês aí bem cientes e sabendo de tudo que aconteceu nesse dia agitado lá do Flamengo. Não podia ser diferente, né? Porque o dia do Flamengo sempre é agitado, mas hoje vocês vão ver que realmente foi um dia bastante agitado de informações mudando a todo momento. Vou trazer para vocês todas as informações, começando falando de Jorginho. Jorginho hoje foi oficialmente apresentado e falou bastante coisa também do Mengão, bastante coisa bem legal do Mengão que eu vou passar aqui para vocês. Ele está super feliz, super motivado. Prova disso, uma das coisas que ele falou foi em relação a abrir mão, né, dos 500 mil libras, né, que ele tinha para receber lá do Arsenal. Ele abriu mão para poder vir para o Flamengo, ali uma média aí de 3,8 milhões de reais. Ele abriu mão porque realmente ele quis vir para o Flamengo, e ele deixou muito claro, né, que um convite desse do Flamengo, uma proposta dessa do Flamengo é praticamente irrecusável, né? Então é uma baita contratação e eu queria reforçar muito isso com vocês. Nós não podemos normalizar a contratação do Jorginho como sendo mais uma contratação. Não, é realmente uma contratação que é um diferencial no mercado, principalmente sul-americano. E é um ponto que o Flamengo tem deixado muito latente aí nos últimos meses, né? Nos últimos anos, vamos dizer assim. E isso tem aumentado a cada ano que passa. O Flamengo está fazendo o caminho inverso dos times. Os times geralmente europeus vêm aqui na América do Sul contratar, o Flamengo está indo lá na Europa e contratando jogadores. Então isso é um movimento muito importante. E essa do Jorginho, pelo nível de jogador que realmente é algo para a gente comemorar muito e a gente não normalizar como se fosse mais uma contratação. É um jogador realmente diferenciado que o Flamengo foi lá na Europa e contratou. Então vamos comemorar bastante. E aí, pessoal, ele tem algumas falas do Jorginho aqui que foram importantes, que eu até separei aqui para vocês, durante a apresentação dele. Foram feitas, né, algumas perguntas, melhor dizendo, e o Jorginho ele foi respondendo aqui a cada uma delas. Então, por exemplo, a primeira pergunta o primeiro ponto, né, que o Jorginho falou, vamos abrir aspas aqui para o craque, que é um momento da minha... Ele falou o seguinte, é um momento da minha vida que depois de tanto tempo fora, essa oportunidade apareceu. Foi no momento certo, olha que legal, ó, foi no momento certo. Poder voltar ao meu país depois de tantos anos foi algo, sinceramente, que me surpreendeu um pouco. Então, olha lá, o Jorginho não imaginava que nenhum time do Brasil pudesse ir até lá e trazê-lo de volta para o Brasil, por mais que ele tivesse vontade. Ele seguiu falando, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero viver ela da melhor maneira possível e sendo com um clube como esse. Te dá só mais motivos e vontade de querer viver isso. Pelo elenco que tem, o treinador e pelo apoio dessa nação maravilhosa que sempre acompanhei de longe. Então, olha aí, pessoal, que legal essa fala do Jorginho, né? Deixando claro o quanto ele está feliz de vir para cá e exaltando a nação rubro-negra, né? O quanto realmente isso foi diferencial. E tem sido. A nação tem sido um diferencial muito grande nessas contratações grandes, principalmente que o Flamengo tem feito. Toda a mobilização que a nação faz nas redes sociais, tudo isso realmente mexe muito com os jogadores. E ele completou, tá? Abre aspas para o Jorginho aqui. Acredito que chegou o momento que voltar e criar uma história no país onde nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui. Depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir para criar minha história no meu país e poder deixar aqui também. E aí olha que legal que ele falou, ó, optar pelo Flamengo hoje é fácil. Então, galera, olha o tamanho do Flamengo hoje dentro do futebol mundial. Então não deixa ninguém da mídia bairrista vir aqui falar alguma coisa contrária. Essa é a opinião de um jogador de nível A, um jogador de seleção italiana, um jogador que tinha sim mercado na Europa, mas ele decidiu vir para o Flamengo por tudo que o Flamengo hoje é. Então, galera, ó,
palmas e realmente tenham muito orgulho do que o Flamengo se tornou e ainda vai se tornar a cada dia. É muito, muito orgulho, galera, que a gente tem que ter desse nosso time aqui do coração, porque o Flamengo é gigante. E o Jorginho, ele ainda seguiu, né, falando algumas outras coisas. Ele falou: acredito que seja um clube e o elenco com as características dos jogadores e do treinador que se encaixam bem com as minhas. Foi a melhor opção. Então, ou seja, ele ainda reforçou que realmente foi a melhor opção dele vir para cá. E aí, como eu disse, né, ele ainda, lá no começo ele falou sobre essa questão de ter aberto mão da bonificação de 500 mil libras que ele tinha lá para receber, e ele comentou, né, que, enfim, sobre essa questão e disse: a vontade de viver tudo isso aqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa. E estou muito feliz pela decisão que tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande. É uma competição internacional que eu tenho muita vontade de jogar também. Acredito que seja isso. Então, ele falando aí do porquê, né? Ele realmente abriu mão dessa bonificação para vir para cá. E ele seguiu falando ainda, tá? Sobre a expectativa da estreia, Jorginho, ele falou da seguinte maneira, né? Então, abre aspas para o nosso craque. A condição é algo que vou descobrir um pouco agora nos próximos dias. Tive uma parada, o último jogo foi em 25 de maio, mas fiz todos os exames, já treinei hoje e estou me sentindo bem e com muita vontade de jogar. A questão dos 90 minutos e de começar jogando ou não, já não é comigo, ou seja, já jogou a responsabilidade no colo lá do Felipe Luiz. Mas é legal a gente ver como é que realmente o jogador está chegando com vontade de jogar, querendo jogar, abrindo mão dessa bonificação, que é um sinal muito positivo de que ele realmente queria vir para o Flamengo. Ele poderia ter ido para qualquer outro time, mas ele quis vir para o Flamengo. Então esse é um ponto muito importante, e principalmente o fato também dele estar exaltando a nação rubro-negra, né? Então, galera, vai dar tudo certo. O Jorginho com certeza vai nos dar muita alegria. É um jogador diferenciado e que chega aí para poder somar demais com o nosso elenco. E eu queria ouvir de você, torcedor rubro-negro, torcedor rubro-negra, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários do vídeo qual a sua opinião sobre qual deve ser o meio-campo do Mengão com a chegada do Jorginho. Fala para mim, fala pra gente, coloca aqui nos comentários pra gente entender aí como é que tá o pensamento de vocês. Pessoal, falando agora também da situação dos jogadores que estão lesionados. Nós temos 2 jogadores no departamento médico atualmente, que são o Gonzalo Plata e o De La Cruz, e ambos vêm avançando muito bem na recuperação das lesões. Então, segundo o departamento médico do Flamengo, eles vêm avançando bem, e é o planejamento do clube é que eles já estejam disponíveis para o Felipe Luiz utilizá-los na estreia do Mundial. Olha que legal. Então, o departamento médico tem trabalhado intensamente, né, para que os jogadores possam já estar disponíveis para o time jogar na disputa do Mundial. Se eles vão iniciar o jogo ou não, é uma decisão que cabe ao Felipe Luiz. Mas só o fato deles estarem ali disponíveis já deixa o técnico e a gente também muito mais tranquilos, né, pessoal? Bom, falando um pouco agora da base do Mengão, pessoal, o Malvadinho, como é carinhosamente chamado aí por nós da nação rubro-negra, o Malvadinho sub-15 aplicou uma sonora goleada no Sampaio Corrêa, 6-0, e já garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. É o Flamengo mantendo, né, toda a sua tradição forte na base, né? Então o Flamengo vem mantendo aí essa tradição forte na base e, enfim, a gente tem N exemplos aí de jogadores que vêm da base e dão alegrias aí pra gente e viram aí muitas vendas, né, vendas bem significativas que ajudam no clube. Então o Sub-15, o Malvadinho Sub-15, ganhou de 6-0 do Sampaio Corrêa e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca de 2025. Galera, falando agora de uma situação que hoje a situação teve muitas reviravoltas, né? Muitas pessoas falando várias situações. Eu mesmo atrasei um pouquinho o vídeo hoje porque eu estava acompanhando o meu afilhado lá no campeonato de futebol que ele estava jogando, mas imediatamente quando eu tive alguma informação mais concreta, eu fiz um story lá para vocês, eu fiz um short para vocês, para poder manter vocês informados, que é sobre a situação do nosso Coringa Gerson. Tá? Então, pessoal, conforme trazido pelo jornalista Vene Casagrande, o Gerson pode ser vendido a qualquer momento. Então, a qualquer momento aí a gente pode ter uma notícia de que o Gerson realmente foi vendido, né? O Zenit está muito forte, ele está muito decidido a contratar o Gerson,
A prova disso é que eles estão oferecendo agora um jogador que é desejo antigo do Flamengo como uma forma de moeda de troca, que é o Wendel. O Wendel, o Flamengo já tentou contratar o Wendel várias vezes e não conseguiu. Mas o Zenit, então, tanto que é o Gerson, eles estão oferecendo o Wendel aí como uma moeda de troca. E a condição que eles, primeiramente, que eles trouxeram era 25 milhões parcelado. O BAP já rechaçou. O BAP já falou, quer levar o jogador, vai pagar a multa, pagamento à vista, e tá certo, é isso mesmo, tem que fazer jogo duro com os russos, sim, porque eles fazem jogo duro com a gente, já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, então o BAP tá certíssimo, tem que fazer jogo duro. Se vier com 25 milhões de euros, e pagar a multa, não, e o jogador quiser, o Flamengo não tem muito o que fazer, né? Mas assim, se quiser vir para contratar, ou pagar multa à vista, ou não vai levar o jogador. Então o Zenit tentou uma segunda cartada, que era dar o Wendel como uma forma de moeda de troca e dar mais 5 milhões de euros, que na minha opinião nem tem que sentar na mesa para negociar, porque dar o Wendel mais 5 milhões de euros pelo Gerson não faz o mínimo sentido, né, pela qualidade entre os dois jogadores, então não faz o mínimo sentido. O BAP está certo e eu espero que a diretoria do Flamengo mantenha essa postura de só vender o jogador se o Zenit vier com os 25 milhões de euros à vista, que infelizmente é o valor da multa contratual, que eu particularmente não entendi qual foi essa jogada da diretoria do Flamengo, renovar um contrato de um jogador desse nível e baixar a multa anterior de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros para times estrangeiros. Não entendi muito bem, mas já está feito, o contrato está assinado, agora a gente tem que seguir da forma como está. Mas eu, Wagflá, reforço com vocês, se for para vender, minha opinião, se for para vender o Gerson, que seja pela multa contratual à vista. Faça jogo duro, diretoria do Flamengo, faça jogo duro com o Zenit, porque eles fazem jogo duro com a gente em todas as negociações. Não tem massagem com o Zenit, não tem que fazer joguinho mole, não. Pelo contrário, tem que continuar fazendo jogo duro. Quer levar o jogador quer ir, o staff quer ir, ok, nada e ninguém é maior do que o Flamengo. Já falei isso para vocês aqui. O nosso ídolo maior, Zico, um dia foi vendido. Então, depois disso, qualquer jogador nunca vai ser maior do que o Flamengo, seja ele quem for. Se o jogador quiser ir, for bom para ele, for bom para o Flamengo, vá com Deus e que seja muito feliz. Eu não gostaria que fosse, mas se ele quiser ir, vá com Deus. Mas se for, é pela multa contratual, 25 milhões de euros à vista. Se não, é zero conversa. Abre o olho, diretoria do Flamengo. Abre o olho para isso aí. Não vamos facilitar para eles, não. Bom, e com essa iminente saída do Gerson, surgiu rumores novamente sobre um possível retorno de negociação para a vinda do Andréas Pereira. Eu apurei que não tem nada concreto ainda, estou trazendo para vocês essa informação dizendo que, a princípio, não existe nenhuma negociação aberta nem ocorrendo entre Flamengo e Andréas Pereira, e nem Flamengo e o clube do Andréas Pereira. Então, atualmente, o Fulham, atualmente não existe nenhuma negociação em andamento, porém, surgiram esses rumores aí, e como eu disse para vocês, que eu sempre vou trazer todas as informações para vocês, deixando claro o que é concreto e o que não é, eu estou trazendo essa informação aqui para você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra. Por enquanto, trata-se de especulação. Estou aguardando as maiores informações sobre esse tema, estou acompanhando por aqui, e assim que surgir alguma novidade, eu já vou passar para vocês, e enfim, nem que eu traga um short, que eu entre aqui um story, algo, eu vou trazer essa informação aqui para vocês, conforme for avançando aí essa questão. Mas por enquanto, deixando claro para vocês, não existe nenhuma negociação em andamento entre Flamengo e Andréas Pereira. Particularmente, eu adoraria se o Gerson de fato sair, que o Andréas Pereira voltasse, porque aí a gente equilibraria um pouco as coisas. Jorginho chegando, Gerson saindo, Andréas Pereira vindo, equilibra um pouco as coisas. Mas como eu disse, por enquanto, nada além de especulação. E pessoal, falando de Jorge Carrascal, vai falar como que está essa negociação, esfriou, não esfriou? Galera, a negociação sim, ela deu uma esfriada, porque os russos, querendo se aproveitar desse momento do Flamengo de pressa para contratar o jogador a tempo de inscrever até o Mundial, se não me falha a memória, as inscrições têm que ser até o dia 10/6, ou seja, a próxima terça-feira, os russos aumentaram a pedida pelo jogador. O Flamengo ofereceu, num primeiro momento, 10 milhões de euros, que pode chegar a 12 milhões de euros com bonificações. O Flamengo já acertou tudo com o jogador já disse sim ao Flamengo, mas os russos, vendo a necessidade iminente e urgente do Flamengo,
resolveram fazer jogo duro. É o que eu falo. O futebol russo faz jogo duro em todas as negociações. Façamos o mesmo também. Mas voltando aqui ao foco do Carrascal, o time russo estaria pedindo 15 milhões de euros pelo atleta, valor que o Flamengo entende como sendo um valor alto. Então o Flamengo resolveu, neste primeiro momento, jogar a toalha, não encerrou as negociações, mas deu uma esfriada nas negociações para o jogador vir para o Mundial. O Flamengo segue com as negociações aí junto ao time russo, junto ao staff do jogador, mas já entende que é difícil uma negociação ser finalizada a tempo do jogador jogar o Mundial. Para mim, tá ótimo, tá perfeito. O importante é manter o foco nesse jogador, que eu já disse que é um excelente jogador. Não é para fazer loucuras financeiras mesmo por jogador nenhum, não é para ficar se endividando por causa de jogador nenhum, é porque a gente tem um plantel forte já, e com a chegada do Jorginho melhorou mais ainda. Porém, sim, precisa manter as negociações aí por esse jogador. Sem pressa. Se não der para ver agora, vem para a próxima janela de julho, joga aí a sequência da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Não, o Flamengo está certo, não tem que fazer loucura financeira e realmente tem que pagar pelo que de fato ele entende que o jogador vale, né? Não vale fazer nenhum tipo de loucura financeira, não. Beleza, pessoal? Galera, por hoje é isso. Como eu disse, vou seguir acompanhando por aqui. E se tiver alguma novidade, eu venho, faço uns shorts ali para vocês, para que vocês possam ficar bem informados, tá bom? E eu gostaria mais uma vez de pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, pessoal, o vídeo. Nosso canal está começando agora, então a gente precisa muito de que vocês compartilhem o vídeo com familiares, amigos, para que a gente possa realmente seguir crescendo. Não precisa ser rubro-negro só, não. Pode ser torcedor de qualquer outro time também, que vai ser muito bem-vindo aqui também, tá, pessoal? Até porque, como eu disse, tem muito time que gosta de saber do Flamengo, viver do Flamengo. Então, compartilha com todo mundo, aciona o sininho da notificação e dá o like no vídeo também, pessoal, tá bom? Conto muito com vocês, vamos pra frente, vamos pra cima, e é isso, tamo junto e vai pra cima deles, Mengo!